Eu comecei a trabalhar justamente aos 15 anos porque eu queria, quando chegasse o momento da faculdade, ter um salário que desse para pagar. Eu acho que existem dois momentos assim que foi realmente muito difícil para mim. Atualmente eu sou CLT, né? A gente começa às 7 da manhã e termina o dia às 10h30. E quando eu saí da Bendito Vinho e entrei aqui na Vitória Regia, eu tava passando por alguns momentos de dificuldade financeira, né? Eu mesma que pago a minha faculdade. Eu sempre fiz questão de pagar a minha faculdade. E eu conversei com o professor e o professor falou pra eu ficar tranquilo, ele ia dar um jeito. Por mais que essa dificuldade existisse, eu não tava sozinha. Então, é sempre bacana a gente ter essa relação com os nossos professores, com toda a nossa equipe, porque desistir nunca foi uma opção, porque eu sempre quis estudar na Strong a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer publicidade. Nada na vida que é bom vem fácil. Sozinho a gente não consegue nada, né, professor? A gente sempre precisa dos outros e os outros estão sempre ali. Às vezes a gente só precisa olhar. Olá, muito bem-vindos ao Conversa Strong, podcast da Strong Business School. Como vocês podem ver, hoje começamos nosso podcast de um jeito diferente, numa padaria. É isso mesmo, a nossa entrevistada de hoje, ela trabalha aqui, na padaria Vitória Regia. Para saber um pouquinho sobre a história da Vitória Regia, ela possui 4 unidades, sendo 3 delas em Santo André, na unidade Campestre, Vila Pires e Utinga, e uma unidade no Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. A padaria Vitória Regia foi fundada por 3 irmãos e hoje ela é também conduzida pelo Sr. Moraes, que é o dono, e conduz esse legado junto com seus 3 filhos. É a padaria mais conceituada do grande ABC, uma história de sucesso e inúmeras premiações. Além disso, a padaria Vitória Regia conta com um público diversificado, atendendo a todas as faixas etárias, grupos, interesses. Cada unidade tem o seu público cativo com as suas características próprias. Querem conhecer um pouquinho mais sobre a história e sobre a padaria Vitória Regia? Pois é, eu convido vocês hoje para uma entrevista pra lá de sensacional com a minha aluna de Publicidade e Propaganda, a aluna Giovana Ramaldes. Ela trabalha aqui na parte de marketing da padaria Vitória Regia. E eu tenho o prazer enorme de apresentá-los a essa padaria e a história da minha aluna. Venham comigo, vamos lá? Convido vocês. Sejam muito bem-vindos à padaria Vitória Regia. Vamos lá que a Giovana está esperando a gente. Vamos! E conforme prometido, estamos aqui agora com a Giovana Ramaldes, Giovana Ramaldes Fonseca, aluna de Publicidade e Propaganda da Strong Business School. Obrigado por aceitar nosso convite, Gi. É isso, professora, a honra é toda minha. Eu acho que vai ser uma parceria de sucesso entre a padaria e a Strong, minhas duas paixões, né? Obrigado. E olha, vocês viram que não é qualquer podcast. Hoje temos um podcast praticamente à mesa de café da manhã da Ana Maria Braga. Mais do que profissional, sensacional, né? Os produtos aqui eu sou suspeita para falar, professor, mas acho que a gente vai ter que sair rolando daqui. Gente, a Giovana Ramaldes Fonseca tem 20 anos, ela é estudante de PP do 4º período e ingressou na Strong Business School no ano de 2023, ano passado. Hoje, ela é analista de marketing da padaria Vitória Regia, já há mais de um ano, né? Analista de marketing da padaria. E já trabalhou anteriormente em outras empresas como... Ela iniciou no grupo Ana Rosa como recepcionista e depois também atuou no marketing do grupo Ana Rosa. E depois também trabalhou na importadora de vinhos Bendito Vinho, onde ela realizava a trade da empresa, correto? Correto. Vasto professor. Currículo, tão nova e com currículo já de impressionar e de causar inveja. Parabéns. Comecei aos 15, professora. A gente tem que correr, né, para conseguir o que quer. Aos 15 aninhos, né? E hoje está muito bem aqui na padaria Vitória Regia, muito feliz. E também muito feliz na Strong com a gente, lá em publicidade. Eu digo que eu sou a mais fã, assim, da Strong, porque, sou apaixonada por essa faculdade. Aliás, tem 2 paixões, a Vitória Regia e a faculdade.
Na Vitória Regia eu sou a menina da Strong, e na Strong eu sou a menina da Vitória Regia. Muito bem. Bom, gente, eu quero começar com a Gi perguntando um pouquinho antes da Vitória Regia, um pouquinho antes da Strong, onde que você cursou o seu ensino médio? Então, meu ensino médio, eu cursei aqui em Santo André mesmo, na Rede Única. Hoje é Rede Única, mas na época se chamava Colégio Vivari. Eu sempre fui muito próxima, né, dos meus professores, então eu costumo guardar todas as escolas por onde eu passei com muito carinho, com muito amor, tenho contato com todo mundo. E quando você estava lá no ensino médio, você já tinha clareza de que você queria fazer publicidade e propaganda ou tinham outras opções em vista? Na verdade, foi muito engraçado, professor, porque eu queria fazer moda. Eu queria fazer moda porque eu costuro. Moda sempre foi um sonho, mas é um sonho muito caro. Uhum. Então eu comecei a trabalhar justamente aos 15 anos porque eu queria, quando chegasse o momento da faculdade, ter um salário que desse para pagar a faculdade. Mas a gente sabe que a rotina é muito corrida, é muito puxada e moda só tem lá para São Paulo. E um dia eu estava passando aqui na frente da Strong. Eu fui no médico, eu tava indo no médico, eu passei na frente do Strong, eu vi lá, publicidade e propaganda. Aí eu falei, nossa, engraçado, eu achei interessante. Porque eu sou uma pessoa que fala muito, né, muito comunicativa. O pessoal sempre falou que eu devia fazer marketing, só que eu não me enxergava em marketing. E aí eu fui pra médica e a médica perguntou o que eu ia querer fazer, né, no meu futuro. E aí eu falei que eu tava em dúvida, que talvez eu fosse fazer marketing, mas eu ainda não tinha certeza. Aí ela falou que o marido dela fazia publicidade e que ele gostava muito. E aí eu fui atrás de entender melhor como que funcionava. E aí eu me apaixonei pela publicidade, né? Eu vi que eu poderia continuar com a minha veia criativa. E se lá na frente Deus permitisse, eu poderia sim ter meu ateliê, fazer minhas coisas. E a publicidade seria realmente, iria agregar na minha área, né? Não seria um tempo perdido, né? Mas hoje em dia eu acho que... Não se vê em outra profissão. Eu nasci para publicidade mesmo. Agora, uma pergunta sobre a Strong. Como que você conheceu a Strong? Né? O que te levou a optar pela Strong e como você tomou conhecimento da nossa instituição? Então, foi justamente naquele dia que eu passei na frente do médico. O pessoal acha até que é mentira essa história, mas é sério. Eu passei na frente é por isso que é importante a gente ter uma fachada bonita, uma fachada bem interessante. Exato, né? Porque... Obrigada, Gabriel. Porque ela faz a diferença, né? Eu passei na frente da Strong e como foi tudo ali onde eu conhecia o curso de publicidade, eu achei interessante. Eu cheguei aí em outras componentes, mas quando eu entrei na Strong, eu me apaixonei pela estrutura, me apaixonei pelo estúdio. Eles me levaram no estúdio, mostravam como tudo funcionava e aí eu fiquei encantada. Você achou que o estúdio, né? Lá a gente tinha um estúdio de rádio e TV, a parte de fotografia. Uhum. Você achou que o estúdio ele é bem estruturado, que ele é bem aparamentado, ele atende às necessidades do publicitário? Ah, com certeza, professor. Esse vai ser o semestre onde eu vou começar a usar o estúdio, né? A gente já foi apresentado durante os tipos, a gente tem toda essa introdução, né, ao estúdio. E eu acho ele muito completo, né? Eles me mostraram todo o maquinário, eu pude experimentar algumas coisas durante a minha visita, então eu acredito que ter ido conhecer a Strong foi um passo muito importante para eu decidir a minha faculdade. E desde o começo, o pessoal da Strong foi muito solícito aos meus pedidos, né? Eu gosto muito de misturar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. E na época, eu já convidei eles para irem lá na minha escola, para conhecerem e levarem a Strong para o pessoal. E todo mundo também ficou super encantado com a Strong, foi bem bacana. E as outras pessoas da sua família, pai, mãe, amigos, fizeram faculdade? Que curso que eles fizeram? Tem algum publicitário na família? Ou os pais incentivaram a fazer publicidade? Como é que foi essa história? Então, meu pai, ele é técnico de segurança na Bridgestone. Minha mãe, ela fez RH e ela trabalha aqui na Vitória Regia também. Também trabalha aqui? Trabalhamos juntas. Ela trabalha na mesma sala que eu. Então, a Vitória Regia me proporcionou isso também, né? Eu tá ali com a minha mãe todos os dias também, então é algo muito bacana. Falando em tudo em família, gente, falando de como a história da Strong também se mistura com a história da Vitória Regia, a Giovana hoje é nossa aluna de publicidade e propaganda do 4º ciclo, mas
também tem outras pessoas especiais aqui que estudaram na Strong, são Strongers, né? A Tainara. A Tainara, ela é diretora do departamento financeiro aqui da Padaria Vitória Régia. E o Leandro. O Leandro, ele é coordenador do financeiro. Coordenador do financeiro. Tainara, ela cursou administração na faculdade Strong, né? Se formou em administração. E o Leandro, que é coordenador do departamento financeiro, fez pós na Strong, né? Cursou pós. Eu não comentei com você, professor, acabei esquecendo, mas tem o Wendel também, o diretor da padaria, que também estudou administração na Strong. O Wendel, diretor, também fez ADM na Strong. Foi. Olha, que legal, que bom. Faz mais tempo, não me veio na cabeça. Mas, sem dúvida, essa experiência universitária, ela me transformou. Não só porque eu estava ali, tendo todas as matérias, mas aquele networking, aquela coisa do dia a dia, as aulas que nós tivemos também. Então... De redação publicitária e comunicação. Até a próxima pergunta ia ser nessa vertente, né? Das disciplinas que você teve na faculdade, que assim, cada pessoa muitas vezes se identifica com uma área diferente. A gente tem na matéria, né? Na grade curricular, na matriz curricular de publicidade e propaganda, temos matérias como fotografia, rádio e TV, a gente tem matérias como redação publicitária, comunicação empresarial. Das disciplinas que você cursou até hoje, eu sei que você ainda está no 2º ano, mas qual que você mais se identificou e por quê? Quais eram os assuntos que mais te instigaram? Ai, professor, que pergunta difícil, porque eu sou uma pessoa, eu gostei muito de fazer direito ou legislação publicitária. Por incrível que pareça, eu achava que essa é a matéria que eu ia detestar, mas eu adorei conhecer sobre o CONAR, conhecer as regras do que a gente pode ou não fazer, a mudança que a publicidade teve ao longo dos tempos, né? Mas por incrível que pareça, eu acho que a matéria que eu mais gostei foi a introdução à publicidade, onde a gente teve toda a história da publicidade, a gente conheceu de onde ela veio, até onde ela foi, as mudanças que teve no mercado de trabalho publicitário. Ótimo, muito bem. Foi uma troca muito enriquecedora com o professor Edson, assim. Agora, das matérias que você cursou, qual que hoje você fala, essa matéria foi essencial para atuar aqui na Padaria Vitória Régia, ela como analista de marketing, qual matéria que você mais sente que foi o que está sendo importante e decisiva na sua atuação profissional? Não é puxa-saco, gente, eu juro. Mas foi redação, porque hoje em dia, na minha parte aqui no marketing da Padaria Vitória Régia, eu faço não só o planejamento estratégico das placas de comunicação e de todas essas coisas e das campanhas, mas eu também sou o rosto por trás dos vídeos da Vitória Régia, né? Então, o modo de eu falar, de eu me apresentar, as visitas técnicas que a gente fez para os estúdios na Globo, por exemplo. Então, eu acredito que tudo isso me moldou um pouquinho mais para eu conseguir melhorar a minha comunicação. Que bom, fico feliz. Gi, a gente sabe que nem tudo na vida são flores, né? A vida é feita de percalços, de obstáculos e com certeza durante esse seu percurso na faculdade, alguns momentos devem ter sido um pouco mais difíceis. De você falar, será que eu continuo? Será que eu estou disposta a enfrentar até o final? Ou será que é um desafio que está sendo imposto para mim? Houve esse momento de você até pensar em parar e o que você fez para superar e por que isso aconteceu? Compartilha com a gente um momento desse. Professor, eu acho que existem 2 momentos assim que foi realmente muito difícil para mim, né? Conciliar a minha vida acadêmica com a minha vida profissional. Atualmente eu sou CLT, então a minha jornada de trabalho ela é uma jornada muito grande. Então é cansativo, né? A gente começa às 7 da manhã, a gente acorda antes das 7 da manhã para estar aqui às 7 da manhã, né? E termina o dia às 10h30. Eu brinco com meus colegas da sala que eu saio de mochilão e volto de mochilão o dia inteiro, né? Eu ando que nem uma tartaruga ninja por aí. E outra parte muito realmente difícil que eu passei foi porque quando eu saí da Bendito Vinho, né, a importadora de vinhos, e entrei aqui na Vitória Régia, eu estava passando por alguns momentos de dificuldade financeira, né, eu mesma que pago a minha faculdade. Eu sempre fiz questão de pagar a minha faculdade. E eu conversei com o professor Edson, na época, que é o nosso coordenador do curso, e o professor ele falou para eu ficar tranquila que ele ia dar um jeito. E ele realmente teve essa visão humana, o grupo acadêmico, o Becker também foi super bacana, o Sérgio Tadeu. E com isso, a solução que veio foi a agência experimental, né? Que é uma coisa interessante. Hoje em dia eu não só trabalho aqui na Vitória Régia, mas eu também trabalho na agência experimental da faculdade. Olha. E
quando isso aconteceu, a padaria também foi super bacana e eles abriram essa exceção de eu entrar mais cedo e a gente mudou um pouquinho os meus horários para eu poder chegar na faculdade às 5 para poder fazer parte da agência experimental. Então, assim, desistir nunca foi uma opção, porque eu sempre quis estudar na Strong a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer publicidade. Então, quando eu senti que a faculdade, ela pôde me olhar de uma maneira não só como um número, mas como uma aluna que fazia parte do corpo docente, do corpo da faculdade, eu vi que, por mais que essa dificuldade existisse, eu não estava sozinha. Então, é sempre bacana a gente ter essa relação com os nossos professores, com toda a nossa equipe, porque sozinho a gente não consegue nada, né, professor? A gente sempre precisa dos outros e os outros estão sempre ali. Às vezes a gente só precisa olhar. Então, a gente pode dizer, pelo seu depoimento, pelo seu testemunho, que a Strong também tem esse lado humanizado, né? Esse lado de sensibilização, de promover, né? A gente tem muito falado que o nosso intuito é que o aluno estude e atinja os seus objetivos, conquiste os seus sonhos pessoais, profissionais, e a gente é um caminho para que isso aconteça. Então a gente pode dizer que a Strong tem esse lado então humanizado, de sensibilização, de escuta e de ajudar o aluno também, né? Exatamente, professor. Eu me senti realmente parte daquilo tudo e é por isso também que eu sou uma Stronger. Eu carrego para todo mundo, eu ando no final de semana com a roupa da faculdade. Perguntam para mim sobre a faculdade, eu fico que nem a Regina George falando sobre isso o tempo inteiro. Então, ninguém pode falar sobre a Strong que eu já começo a um monólogo. Agora, uma pessoa que ainda está pensando em cursar a faculdade, uma questão que a gente vê muito no jovem atualmente é o jovem desiludido, desanimado, ou ele não vê muita perspectiva de futuro. Se você pudesse dar um conselho para quem está em casa, você aconselharia as pessoas a cursarem sim uma faculdade? Vale a pena? Vale, professor. E outra coisa que eu acho que é super importante a gente comentar é sobre os jovens que preferem fazer EAD. Eu sinto que a primeira graduação, ela precisa ser presencial, porque a faculdade, ela é um momento não só onde você vai estudar, mas onde você vai sentar com seus colegas, você vai dar risada, você vai conversar sobre o dia a dia, você vai sair daquela rotina, tem aquela hora do intervalo que é uma coisa muito gostosa. E por mais que pareça bobo agora, a gente sabe que não é só uma conversa. A faculdade é um momento para networking também, né, professor? As pessoas que estão ali com você todos os dias, futuramente serão profissionais da área também, ou já são, e eles também sempre podem agregar muito nessas conversas, né? Então, a faculdade, ela não é só um momento de estudo. Eu acredito que a faculdade é um momento onde você se descobre como profissional, você se descobre como pessoa, você conhece pessoas novas, mundos novos. Então, eu acredito que ir para a faculdade, ter toda essa jornada, passar por todas essas dificuldades, fazem valer a pena, né? Eu ainda não tenho meu diploma, mas eu já me considero uma pessoa muito feliz por cursar. Já me considero muito honrada por fazer parte de tudo isso, né? Então, eu acredito que a faculdade, ela nos dá um propósito também. Chegar até a linha de chegada e futuramente alcançar voos cada vez maiores e por aí vai, né? Tudo bem. A gente tivesse um quadro aqui agora chamado De Volta ao Passado. Eita. Se você pudesse mudar o passado. A gente sabe que a gente pode mudar o futuro. O passado fica mais difícil, né? Mas se tivesse agora essa varinha de condão, você mudar o passado, você faria algo diferente em relação ou à sua vida pessoal, profissional, acadêmica? O que você faria de diferente? Professor, eu acho que eu teria levado os tipos um pouquinho mais leves. Explica pro pessoal de casa, o que é o tipo? O tipo, ele é um trabalho interdisciplinar de publicidade e propaganda, né? É o trabalho que a gente tem todo semestre no curso de publicidade e é um trabalho, assim, realmente muito grande, né? Pelo menos a minha turma, eles dizem que é a mais competitiva. A gente leva isso muito a sério. Então, a gente trabalha desde o momento do briefing, que é o roteiro do que a gente precisa fazer. A gente reúne todas as informações, né, das empresas e após isso a gente realiza... Após isso, a gente realiza, então, todo o plano estratégico de uma campanha, as peças. A gente apresenta esse trabalho também para uma banca de professores que avaliam um projeto e, por fim, eles, né, de certa forma, eles dão uma premiação pro trabalho que se saiu melhor, né, de acordo com algumas regras que eles têm. E eu sou muito competitiva. Não vou ser modesta nesse momento, mas eu sou tricampeã invicta de tipo. E eu acredito que se eu tivesse feito meus tipos
com mais calma, não ter levado isso a ferro e fogo, talvez, eu talvez teria tido noites de sono mais tranquilas, né? Então, em resumo, talvez o que você mudaria é se cobrar menos. Né? Levar as coisas um pouco com mais leveza e aproveitar. Exato. Né? Eu falo para meus alunos que o momento único é esse da faculdade, não vai voltar mais. E você faz amizades para a vida. Exato. E com certeza, se você tivesse, e aí tem a chance de melhorar isso, né? Levar com mais leveza, Tô né? na metade ainda. Claro, levar com seriedade, Exato. mas também não se cobrar demais, né? Exato. Agora, e os professores? Como é que estão sendo os professores da Strong na sua formação profissional, na sua formação acadêmica? Eles têm tido um impacto muito positivo? Sem dúvida. Como eu já disse, eu sempre procuro ter uma relação bacana com meus professores, né? Porque, além de tudo, eles não são só professores, são pessoas com histórias, colegas de profissão, quem sabe, né? E todos eles agregaram muito na minha vida. Já teve muitos momentos onde eu precisei conversar e desabafar com eles sobre alguma coisa que estava acontecendo na minha vida profissional. E eles sempre vêm com alguma história bacana. Já teve vezes onde eu tinha uma dúvida aqui no trabalho. Já teve vezes que eu tive até problema de legislação que eu precisava consultar. Corri para o Prabet. Prabet na hora me deu uma solução. Prabet é professor de direito, Isso, né? Então, manda um recado ali na câmera para um professor, um recadinho do coração para algum professor. Eu vou me chamar de puxa-saco, mas eu vou mandar para o professor Edson, que é o meu coordenador. Professor, eu agradeço muito por tudo que você já fez por mim e pelos meus colegas. A gente sabe que ser coordenador não é uma função fácil, mas você faz isso com muito amor, com muito carinho. E você nos enxerga não só como alunos, mas a gente sente que o Edson nos trata como filhos de verdade, né? Então, o meu carinho especial vai para o professor Edson. E como que é o seu contato, como que é a sua parceria com os demais colaboradores na instituição? Se a gente pensar em biblioteca, secretaria, os outros funcionários, os outros colaboradores, como que é a relação dos colaboradores com os alunos? É perfeita também. Tenho amizade com o Bruno, as tias da limpeza, com o pessoal da biblioteca, eles são sempre muito bacanas. O pessoal do marketing, não tem um dia que eu chego na Strong e não vou dar oi pra eles. Então eu acho que é uma equipe assim, realmente muito gostosa de trabalhar. O seu Manuel, é impossível eu chegar na faculdade e não correr pra dar um oi pro seu Manuel. O seu Manuel é realmente um fofo, né? O Cláudio também é um amor. Gosto muito do pessoal da Strong, né? Então eu sempre chego muito alegre, muito sorridente, porque eu amo estar na Strong. Então é impossível eu não sair dando um oi para cada um, né? Que são pessoas realmente interessantes, que têm histórias também. E às vezes eu acabo até me atrasando para aula, porque os papos fluem, né? E as pessoas realmente fazem a diferença no meu dia. Pode dizer que na Strong é todo mundo uma grande família. Uma grande família. Eu, pelo menos, me sinto parte dessa grande família, né? Que bom a gente ter esse feedback, né? A gente ter esse retorno, né? De saber que tem essa união, né? Sim. Então, numa escala de 0 a 10, qual o grau de importância que você atribui para a Strong, tanto na sua vida profissional, como na sua vida pessoal e acadêmica? Como que a Faculdade Strong tem impactado na sua carreira? Professor, eu brinco que existe a Giovana antes da Strong, que também era uma profissional de comunicação, e a Giovana depois da Strong, né? E eu vejo muita diferença, né? Então, se eu fosse para dar uma nota, eu daria 10. Porque em 2 semestres muita coisa pode acontecer. E eu pude perceber isso quando eu entrei aqui na padaria. E eu tive que realizar um evento muito grande aqui na padaria, que foi o Dia das Crianças, né? E eu pude perceber como que isso fez a diferença, né? A Strong me deu uma bagagem, porque eu já organizava eventos antes. Mas depois da Strong eu tive um pensamento mais analítico para atender às necessidades que a gente precisava. Eu realizei briefings mais completos para poder mandar para fornecedores. Eu tive um contato maior com gráficas por conta disso tudo também. Bom, olha. E eu recebi muitos feedbacks de pessoas que vieram aqui no Dia das Crianças e foi muito, muito bacana, né? Como foi o evento que a padaria promoveu no Dia das Crianças? Então, professor, a gente tinha um produto que era o carro-chefe do Dia das Crianças, que era um kit confeiteiro. Então eu fiz desde a confecção da roupa da atriz, que eu também costuro,
até... Enfim, eu acho que eu fiz uma grande parte desse dia, né? Então, o Dia das Crianças a gente vendeu esse bolo, onde a criança ela podia desenhar. Era um kit bem completo, eu escolhi desde a embalagem até quais eram as cores que iam estar lá. A gente gravou também um comercial, ficou muito bacana. E eu tive uma visão mais estratégica, né? Em relação a isso, dos móveis. Eu sabia quais eram os materiais de ponto de venda que eu poderia usar, né? E com isso a gente conseguiu fazer uma campanha mais efetiva. A gente comunicou para bastante gente, tinha jogos americanos e no dia a gente teve então personagens temáticos, foi tudo temático na área de confeitaria. A gente fez voltado para confeitaria por conta do nosso produto que ia ser vendido naquele dia. Tivemos o Mickey e a Minnie confeiteiros, tinha instrutor de bexigas, pintura no rosto. A gente se preocupou em realmente fazer das padarias, todas as unidades, um ambiente acolhedor para as crianças terem um momento muito divertido. Bacana. A gente queria que fosse leve para elas, Sim. Entendeu? Foi muito legal. Aí, agora, você falando sobre o Dia das Crianças, me veio um outro assunto que eu acho que é importante a gente ressaltar. A Strong também tem muitas ações sociais. A Strong também atua com parcerias e com colaboradores no sentido de fazer trabalhos voluntários, né? Na Strong a gente tem coleta de roupas, de alimentos, e nós levamos roupas, alimentos, donativos para lares de idosos, né? Instituições temporárias e permanentes de idosos, para creches, para casas com crianças, né? Enfim, você já chegou a participar de alguma ação dessa? Sim. Para onde que foi? Professor, foi para uma casa de idosos. O curso de Publicidade e Propaganda, todo semestre a gente... Não, perdão. No segundo semestre a gente tem essa ação, onde os alunos se reúnem, fazem grupos, e cada grupo do tipo ele tem que fazer um cartaz para essa ação. E a gente também cuida também das arrecadações e chama o pessoal para ir fazer realmente a doação, né? E foi uma experiência muito bacana, porque eu sou uma pessoa que fala bastante, que sou muito extrovertida e não tenho medo de passar vergonha, né? Então, a gente fez muita bagunça, uma bagunça boa na Strong, conseguiu muitas arrecadações, graças a Deus, para ajudar bastante as pessoas. E para mim foi uma experiência muito bacana, né? A gente fazer a diferença na vida das pessoas e às vezes com atitudes pequenas, né, professor? É um trabalho de faculdade que para outras pessoas realmente foi uma coisa diferenciada, né? É legal enfatizar, né, esse lado social, essa preocupação com as pessoas e essa responsabilidade social da nossa instituição, ajudando idosos, crianças. Você ainda tem muitos sonhos a serem realizados? Eu poderia também compartilhar conosco algum desses sonhos? Ah, professor, com certeza, né? Eu penso que além da Giovana profissional, existe também a Giovana pessoal, do meu dia a dia, né? E eu não sei dizer, né? Mas eu sinto que o momento que vai ser mais transformador na minha vida vai ser quando eu me tornar mãe. Eu sinto que eu nasci para ser mãe, né? Eu tenho sempre esse lado maternal. Eu tenho esse olhar de cuidado, o pessoal brinca na faculdade que eu sou a mãe do grupo, né? Mas além da minha vida pessoal, eu com certeza almejo ser uma profissional cada vez melhor, que leva as empresas onde eu estiver para frente, que cresçam junto comigo, né? Então, eu sou uma pessoa que sonha muito. Eu gosto de sonhar muito e de ser a melhor parte de mim sempre. Que bom. Então, para o futuro, eu pretendo ser sempre não deixar de ser eu mesma. E ao mesmo tempo não deixar de sonhar, né? Que eu acho muito bacana isso. Agora, academicamente, quando você terminar o curso de publicidade, você tem essa intenção de nunca parar de estudar, de fazer uma pós, uma especialização? Certeza. Você acha importante? Com certeza. Professor, eu sinto que quem sabe um dia não sejamos colegas de trabalho, né? Amém. Eu penso, sim, em talvez virar professora seguir de publicidade. A carreira acadêmica. Exatamente. Fazer de uma redação? pós. Não, redação não.
Eu acho que eu tô mais ali pro planejamento, né? Mas, academicamente falando, sim, com certeza fazer uma pós. Sonho em ser uma das pessoas engravatadas do MBA, da Strong, né? A gente esbarra neles no corredor, a gente se sente tão criança, parece que a gente voltou pro fundamental e a gente tá olhando o ensino médio. Que eles realmente passam uma postura bacana, né? E nos inspiram também a querer trilhar uma jornada de sucesso fazendo um MBA, né? Então, academicamente falando, eu com certeza sonho nunca parar de estudar, né? Muito bem. Estudar é enriquecedor em todos os sentidos. Bom, vocês perceberam que eu não estou fazendo questão nenhuma de fazer o elegante, o fino, né? Já comi os salgados, agora vai começar pelos doces agora também, que são maravilhosos. Ele é apaixonado. Diga por sinal. Aliás, depois eu quero ver, um ano depois desse podcast, o André, quanto que tinha de peso hoje e daqui a um ano. Porque se eu continuar com podcasts assim, né? Daqui a pouco eu vou sair enrolando aqui. Professor, eu vou abrir no off aqui, hein? Fala. Só pra quem tá no podcast. Desde que eu entrei na padaria, eu já engordei uns 10 quilos e eu tô aqui há um ano. Eu imagino. É muita coisa boa, sabia? Olha, eu não tô fazendo fino não, tô Não te aproveitando julgo. aqui, né? Hoje você trabalha aqui na padaria, mas você já pensou em algum momento da sua vida, ou até antes de entrar na padaria, em empreender, em ter o seu próprio negócio, em ser uma garota de negócios, em ser uma empresária? Ah, professora, com certeza. Em que área? A gente, na faculdade, eles sempre nos inspiram a ter esse senso empreendedor, né? Esse semestre a gente tá... Ele é apaixonado. Continue. Esse semestre a gente está tendo aula de empreendedorismo, né? Na faculdade, e eu acho que é um impulso que a gente está tendo para pensar nisso cada vez mais. E com certeza, quem sabe um dia não ser dona de uma agência de publicidade, né? E trabalhar em colaboração com grandes colegas, quem sabe até os da faculdade, que a gente tem uma boa relação, a gente acaba criando equipes de sucesso, né? Ao decorrer dos tipos. Então, quem sabe? A padaria também tem me movido muito a descobrir um lado diferente meu que eu não sabia que eu tinha, que é o meu lado mais influencer, né? Inclusive, sigam a Padaria Vitória Régia no Instagram, é @Padaria Vitória Régia original. E o pessoal na Strong até brinca, né? Ah, eu te vi lá no meu Instagram, você apareceu no meu Instagram hoje. Aí eu falo, é sério? Aí eles, Então, quem sabe, né, professora, que o futuro nos aguarda. Eu sinto que nada na minha vida aconteceu por acaso. Então, eu sei que Deus tem um futuro muito bacana pra mim. Quem sabe? Vários desafios de quem quer ser empreendedor. Quais que você acha que tem no Brasil? Tem muita gente que fala assim, eu quero empreender, mas tem muita burocracia, muita taxa, muito tributo, vou desistir. Quais são os desafios principais? Professor, eu acho que quem quer empreender precisa estar ciente de que vai levar muito não. Porque o começo deve ser realmente muito difícil, né? Nada na vida que é bom vem fácil. E no Brasil, o empreendedor, ele precisa ralar bastante, né? A gente sabe que não é uma jornada fácil. O mercado nem sempre é amigável, né? Então, eu acredito que a gente precisa estar preparado para ouvir esses nãos. A gente precisa estar preparado para enfrentar dificuldades e ser resiliente de acordo com isso também. Também tem toda essa questão de funcionários, que a gente também tem que estar ciente que uma empresa ela não é apenas uma empresa e são pessoas robôs ali, né? Cada funcionário tem a sua vida, cada funcionário tem a sua história, a sua jornada. Exato. Então, o empreendedor ele também tem que ter esse lado humano no Brasil, porque assim como você um dia espera um sim, aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas também esperam coisas de você, né? Então, vai ser sempre o melhor de você, porque eu acredito que quando você faz o seu melhor, as coisas boas acontecem, né? Muito bem. Agora, no seu ponto de vista, quais são os principais diferenciais da Strong em relação às outras faculdades, ou do ABC, ou enfim, outras que você tenha visitado, conhecido, ou até que seus colegas comentam? Quais são as particularidades, os diferenciais da faculdade Strong? Professor, eu acredito que existem 3 pontos assim super bacanas que eu sempre falo da Strong. Primeiro, essa questão realmente do corpo docente, que são pessoas que te veem não só como um número, né?
A gente vê tantas faculdades com salas lotadas, salas cheias, e ali você se torna só um númerozinho. Na Strong eu me sinto tudo. Eu me individualizado, sinto humano. Protagonista ali. Eles me enxergam além da Giovana aluna. Então, isso é muito bacana para mim. Eu também diria em relação à estrutura. A estrutura é realmente uma faculdade muito bacana. As salas novinhas. Parece bobo, mas faz a diferença, né, professora? A gente chegar naquele ambiente limpo, bem organizado, com salas bonitas, o projetor funcionando, tudo em ordem. Então, eu acredito que a estrutura... Né? Exatamente. A estrutura, ela faz a diferença também na Strong. Eu também diria que um diferencial do curso de publicidade é que existem muitos cursos, não se enganem, porque a gente vê muitas grades curriculares onde os cursos práticos, as aulas práticas, elas vêm primeiro e depois vem a aula teórica, né? E eu aprendi muito na faculdade que é muito importante a gente primeiro ter a teoria, a gente ter essa paciência de primeiro ter a teoria para depois a gente ter a aula prática, né? Exato. Porque quando a gente pega para fazer, a gente realmente faz direito, né? A gente realmente faz com um olhar diferenciado, né? Então, primeiro eu tive as aulas de teóricas, né? Que para mim, até chegar às aulas práticas, parecia algo ruim, mas hoje que eu tô tendo as aulas práticas, agora no 4º semestre, nem demorou tanto assim, né? Eu vejo como foi importante ter primeiro esse cuidado e depois a gente ter esse vamos ver, né? Falando sobre a Strong, a gente tem, né, todas as cadeiras almofadadas, as mesas largas, amplas, né? Tomadas para carregadores. Ar-condicionado. É sempre uma briga. Desliga, liga, desliga, liga. Algumas lousas interativas. Boa. Temos também as nossas salas em que são gravados podcasts, salas em que também eram gravadas na pandemia as aulas, né? Sim. Então a gente também tem uma estrutura diferenciada, salas com microfone. O auditório que a gente pode alugar, nós como alunos, a gente pode ir lá, pedir para reservar e poder usar, é muito bacana também. Tem um orientador que fica ali e nos ajuda se a gente precisa, isso é muito legal também. Todas as salas multimídias, né? E aí você falou também, além da estrutura, né, que também tem um acervo enorme de livros, e tanto a biblioteca virtual como a física, eu considero que o fato da Strong ter salas de aula com um número limitado de alunos, né, e não aquelas salas gigantes com 200 alunos quase, que aí o professor não dá uma aula, o professor dá uma palestra. Exatamente. Né? Então, assim, salas menores, a gente tem turmas com 8, 9 alunos e as turmas são formadas. Quer dizer, você tem um atendimento mais individualizado, humanizado, você é enxergado, te enxergam como um ser e não somente como um número, como a Giovana falou também, né? Isso é muito importante. E os professores, né, também tratam os alunos de maneira muito humanizada e diferenciada, né? Então acho que isso é um grande diferencial, né, da faculdade. E os seus outros colegas de sala, eles compactuam da sua ideia, eles corroboram, eles também estão felizes? Como que eles se sentem? Acolhidos? Professor, sem dúvida. Eu posso falar assim, principalmente pelos alunos da Agência Experimental, né? Nós somos uma equipe muito unida, a gente está sempre ali em todos os projetos, em tudo que a gente precisa fazer. E a gente corresponde a esse amor que a gente tem pela Strong, né? A gente se sente parte desse grupo. A gente sempre comenta sobre como talvez a nossa vida teria sido diferente se a gente não tivesse ido para a Strong. Como talvez fosse maçante o fato de ir para a faculdade se não fosse na Strong, né? Então, todos ali, eles possuem a sua história, a sua trajetória, a sua individualidade, né? A gente tem, por exemplo, desde... O professor ontem brincou que eu pareço uma advogada, né? E a Tamires, que é uma pessoa, assim, totalmente criativa, que se identifica muito com os professores de criação e que está sempre falando sobre como a professora Elaine, que é a nossa professora principal de criação, né? Ela transforma a vida dela e os aprendizados dela. Então, a gente sempre tem essa troca, né? De como a gente é realmente fã da faculdade, né? Somos strongers, além de tudo. Bom, infelizmente, estamos encaminhando para o final do nosso podcast. Ai, que pena. Mas você gostaria de fazer alguma observação ou dar alguma dica ou sugestão para quem está lá em casa? Bom, professor, eu diria para quem está em casa que... Eu acho que uma das primeiras dicas que eu daria é que enxergassem seus professores além, né? Daquelas pessoas que estão ali te dando aula.
porque eles têm muito a agregar. Todo professor ele tem uma história diferente que pode te fazer a diferença, que pode fazer a diferença na sua rotina, né? Às vezes você está com uma dúvida, não tenha medo de perguntar. Todos eles, eu já tive convívio até com os professores de contábeis, que não estão na minha grade, né? E todos eles, assim, realmente são pessoas fantásticas. São pessoas que vão agregar muito na sua vida. É um networking muito válido, muito enriquecedor para você. Então, eu diria para você não olhar eles apenas como um profissional, mas como uma pessoa também, porque eles também te enxergam dessa forma lá dentro. E com certeza não parar de estudar, né, professor? Dá sempre o seu melhor. Claro, não deixar de olhar para você, para sua saúde também, porque nesse momento acadêmico, às vezes a gente acaba esquecendo de ter o nosso cuidado, porque a vida é muito corrida. Mas é sempre importante ter a sua própria rotina, criar alguns hábitos é sempre válido também. Eu sempre tenho meu hábito de acordar de manhã, me arrumar. Se eu não faço isso, para mim, meu dia está incompleto, parece que está faltando alguma coisa. E é válido, né, professor? A gente se cuidar e ter esse olhar também como profissional. Muito bem. Bom, eu convido vocês de casa, primeiro, a conhecer a matriz curricular do curso de Publicidade e Propaganda, que é uma matriz diferenciada. Exatamente. Né? Vocês podem comparar com outras instituições, vocês vão ver como a nossa matriz curricular é completa, as disciplinas oferecem uma formação integral e humanizada, e não só conhecer a matriz curricular, te convido a conhecer a faculdade, vir pessoalmente na Strong em Santo André, estamos localizados na Avenida Industrial, venha conhecer pessoalmente, conhecer também o estúdio de rádio e TV, o estúdio de fotografia, o estúdio de filmagem, as instalações, a biblioteca, toda a estrutura da nossa faculdade, certo, Gi? Certíssimo. Ó, vem pra cá, vem conhecer. Strong. E agora a gente termina o nosso podcast, primeiro agradecendo a Gi, obrigado, e obrigado pelo carinho. Obrigada eu, professor. Obrigado pela disposição, né, e pelo banquete, né, que ofereceu aqui pra gente. A gente né? vai desligar e vai comer tudo, pessoal. Daqui a pouco é a melhor hora, né? Exato. Até o próximo podcast Conversa Strong. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima, Até. gente.